Olá, muito boa tarde. Hoje é a minha convidada, a Carolina. Esta é a história da Carolina, uma madeirense, contudo, a viver há já muito tempo no Reino Unido. Carolina é natural da Madeira. Com 23 anos, mudou-se para a Inglaterra, onde conheceu aquele que viria a ser o marido e pai das duas filhas. Um homem turco e muçulmano que se mostrou o companheiro compreensivo e carinhoso com que sempre sonhou, mesmo nos momentos em que a família dele a maltratava. Quando decidiu sair do negócio familiar do marido, o conto de fadas de Carolina deu lugar à violência psicológica, financeira e sexual. Exausta e desesperada, Carolina só viu uma saída: o suicídio. Olá, Carolina, seja bem-vinda. Olá, obrigada. O que é que leva uma madeirense a sair da sua ilha natal e ir para o Reino Unido? A ilha era pequena demais para si? É mesmo a resposta correta. Eu acho que sempre achei que a ilha era muito pequenina para mim. O horizonte era sempre mar, não é? Eu queria sempre viver num espaço maior, com outras mentalidades mais abertas. E pronto, eu acabei no Reino Unido. O meu irmão já estava lá. Ia perguntar isso. Sim. Porquê o Reino Unido e não um outro país? O meu irmão já estava lá. Mais velho, então? Sim, mais velho. O meu irmão mais velho já estava lá. Então eu fui de férias, vi como é que estava o ambiente, gostei e mudei-me e nunca mais olhei para trás. Quando é que conheceu e como é que conheceu aquele que viria a ser o seu marido e pai das suas filhas? Eu acabei por trabalhar inicialmente numa fábrica de cosméticos. Já no sul de... Já no sul da Inglaterra. De Inglaterra, sim. Eu sempre vivi no sul, nunca vivi em outro lado. Nós quando falamos em Inglaterra pensamos logo, vive em Londres. É Londres, não, gente, não. Nós vivemos no sul. Inglaterra é grande. Eu estou a par do mar e da areia. É bom? É bom, é. Acabou por ter mar ao pé de si. Sim, não havia outra hipótese. Então acabei por conhecê-lo numa fábrica de cosméticos e foi ele quem me deu o treino para trabalhar naquela fábrica. Achou-lhe graça? Não lhe achou graça? Achei graça já antes de vê-lo. Eu lembro-me de estar assim numa janela em cima, onde dava para ver a fábrica toda, estava com o meu irmão e fiz um comentário. Disse, é o único bonito. E pronto, e depois levaram-me para o pé dele, é este que vai-te dar o teu treino. E eu, ok. E foi assim que eu conheci. E, portanto, conheceu um homem de uma outra nacionalidade, de uma outra cultura e de uma outra religião. Sim. Isto não assustou, inicialmente? Não, eu acho que veio com um bocadinho também de inocência. Não, e também é um desafio, sim, não é? É um desafio, é também o facto de eu não julgar e não tirar, não chegar a conclusões por causa da pessoa ter uma certa determinada cultura ou não. Portanto, nunca foi assim uma barreira para mim. Mas cedo percebeu que ele vinha... Ele já nasceu no Reino Unido. Sim. Contudo, os pais eram cipriotas? Sim. Mas cipriotas da zona turca, porque sim, o Chipre é dividido entre Grécia e Turquia, sim. Exatamente. E também rapidamente percebeu que era muçulmano? Sim, eles não praticam a religião muito. Quem pratica é mais a mãe, então a religião sim, lá em casa não é muito. Porque é uma outra geração, não é? É uma outra geração, eles nasceram na Inglaterra e... Ainda pronto. Por cima, sim. Sim, então quem pratica mais a religião é os pais, mais precisamente a mãe, mas a parte cultural, que é a parte que define a personalidade, acho eu, é mesmo a parte que, pronto, é. Como é que se deixou encantar por este homem? Portanto, como é que começou um namoro? Foi uma coisa rápida de acontecer? Foi uma coisa gradual? Como é que foi? Eu agora sei que os primeiros sinais de uma possível relação, como é que vamos dizer, uma possível relação não muito boa, pode começar tóxica, exatamente. Pode começar o seu pensamento é em inglês. Sim, eu penso sempre em inglês. Claro. Pode começar com isso. Love bombing. Sim. É um termo que é usado para descrever o início, os primeiros sinais de uma relação com uma pessoa possivelmente abusadora. Então vai dizer tudo o que vocês querem ouvir, vai fazer tudo o que vocês querem que ele faça. Ele vai pintar o mundo todo cor-de-rosa e vai apressar o processo. Mas ele podia ser intrinsecamente, podia ser uma pessoa dessas, sim, não é? Sim, mas normalmente é uma coisa muito intensa, muito rápida. Então digamos foi assim que ele a seduziu? Sim. Foi falar em filhos assim muito cedo e eu pensei, meu Deus, um homem falar em filhos, querer uma responsabilidade destas. E você queria para si uma responsabilidade? Eu queria ser mãe? Eu queria ser mãe inicialmente só de um bebê. Mas era muito jovem nessa altura? Sim. Era e é? Não, obrigada. Mas sim, foi assim muito rápido. Conhecemos em junho, começamos a namorar em setembro e depois já estava grávida em fevereiro. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Mas aquilo que cativou a Carolina foi a ideia de constituir família com este homem? Sim, e também de ele ter interesse em desporto e ir ao ginásio e tratar de si. Era uma pessoa que passava... Era uma pessoa cuidada? Sim.
passava autoconfiança, era animado. E eu pensei, gente, Isto é quase o príncipe. não fuma, Isto é quase não... um príncipe perfeito. Sim, não fuma, não bebe, não... tem assim um estilo de vida saudável e era isso que eu procurava na altura numa pessoa. Enquanto namorados, portanto, antes de engravidar e depois mais tarde casarem, enquanto namorados, certamente que há aqui uma dada altura em que conhece a família, os pais. Sim. Como é que foi esse embate? A primeira vez que eu ouvi a voz dos pais foi quando ligaram para ele e ele atendeu. Eu acho que consegui ouvir a chamada do outro quarto, se eu estivesse no outro quarto. Mas a primeira vez que Já os vi... viviam juntos? Não. A primeira vez que eu os vi foi quando eu fui ao restaurante. Restaurante dos pais? Restaurante dos pais. De cozinha turca? Não, cozinha inglesa. Cozinha inglesa, isso é curioso. É bastante curioso. E já foi assim um impacto bastante negativo, não houve muito contacto visual, embora eu estivesse ali com um sorriso na cara, mas eu percebi que pronto, se calhar era um bocadinho muito de uma vez e entendi, dei o espaço. Mas foi assim o primeiro contacto, foi assim. E depois houve muitas perguntas, houve muitos questionários, houve assim... Por parte deles? Sim. Mas a quem? É ao filho? A mim. É assim? Diretamente. Que tipo de coisas é que eles perguntaram? Se eu já tinha tido namorado, quantos namorados, de onde é que eu vinha, se a minha mãe tinha propriedades. Esse tipo de pergunta parecia que eu estava numa entrevista ou estava a tentar comprar algum... E entendeu, por causa do dote, e entendeu essas perguntas, é porque assim, estava consciente que a cultura deles, dos seus sogros, seria diferente. Entendeu esse questionário? Entendi e acho que também aceitei de uma certa forma, porque já tinha uma certa idade e eu pensei, pronto, é a primeira mulher que entra na vida dos filhos dele, embora ele seja o mais novo. Então eu Sim, mas é uma mulher que vem de um país diferente, Sim, com uma cultura diferente. Exatamente. Por isso eu acho que também no início não foi olhada com bons olhos, nem no início, nem no meio, nem no fim, mas acho que não foi olhada com bons olhos precisamente por causa disso, porque eu sou portuguesa, sou latina, como eles costumam dizer. Então são culturas completamente diferentes. Carolina, portanto, engravida, ainda vocês namoravam? Sim. Já viviam juntos ou ainda apenas namoravam? Eu já estava a viver num apartamento que era dos pais dele, mas dividia com uma amiga e o meu irmão. Nós dividimos a renda e depois ele mudou-se, acabou por se mudar para lá, que fica por cima do restaurante. Sim. Portanto, era tudo ali? Tudo ali. Tudo ali em circuito quase fechado, Sim. ou mesmo fechado, Sim. não é? É prisão preventiva. Isso é agora que tem esse humor para lidar com as coisas. Sim, Carolina, engravida, como é que então... Eu sei que tinha essa vontade de ser a mãe e aquele era o homem que achava que seria o homem perfeito, o companheiro e o pai perfeito. Como é que viveu a notícia de estar grávida? Nós tínhamos planeado aquilo e eu acho que não tinha a noção que ia acontecer tão rápido. E foi, seja o que era quiser. desejada, mas Sim. não estaria ainda planeada para aquela altura? Era desejada e era planeada para aquela altura, mas nós estávamos sempre à espera que fosse demorar 3, 4, 5 meses, porque, normal. 4 semanas depois eu estava grávida, então foi assim, uau, isto... Foi tiro e queda, como se costuma dizer. Foi tiro e queda. Tanto de uma como outra, engravidei muito rápido e foi de uma forma muito... Eu fiquei super feliz. E ele também? Ele também ficou super feliz. E eu sei que eu apercebi-me de um medo enorme de passar a notícia para a família dele. Mas ele é que sentiu sentiu da parte dele esse medo? Sim. E então eu nem estava presente. E porquê esse medo? Porque não eram casados? Porque não éramos casados, ou porque também já haveria conversas na altura que eu não era bem aceite. Penso eu que era a situação. Portanto, aqueles pais não queriam possivelmente um neto ou uma neta de si? Sim. Não era a mulher que eles idealizavam para o marido. Acha que eles idealizariam para o marido, para o filho? Acha que eles idealizariam uma mulher da cultura deles, da religião deles? Ou aqui a religião não interfere? Eu acho que a religião aqui não interfere de maneira nenhuma. Acho que é mesmo a parte cultural e a parte da educação que tiveram lá em casa. Eu acho que às vezes as mães têm dificuldade em deixar ir os filhos. Sim. Os filhos, nós criamos os filhos para o mundo. E não é para nós. Mas há mães que encaram as noras como intrusas, sim. Roubam o filho. E, no entanto, estão os 3 solteiros, estamos a falar de homens de 40 e tal anos, estão os 3 solteiros e ninguém tem parceiro ou parceira. Então isto quer dizer que estamos a falar de uma família que tem um grande ascendente sobre estes filhos. Sim. Portanto, deixámos a Carolina grávida, não é? Da primeira filha.
o comportamento do seu ex-marido e pai das filhas havia-se alterado nesta fase ou não? Continuava a ser um homem atencioso e delicado? Sim, continuava a ser um homem atencioso, levantava-se de noite para ajudar-me, era muito participativo, me dava fraldas e fazia tudo aquilo que podia fazer, que eu também trabalhava, não é? Mas não havia mudança, ele estava completamente apaixonado pelas meninas e acredito que ame as filhas de forma genuína, mas não houve alteração de comportamento. Quando nasce a primeira filha, como é que ela se chama? Leila. Que idade é que tem? 10. 10 anos. Quando nasce a primeira filha, qual foi a reação dos avós? O que é que se riu? Eles foram lá à maternidade e eu achei assim uma coisa muito estranha porque eles nunca saem de uma forma geral. E quando chegaram à maternidade, a primeira coisa que eu fiz, disse: muito bem, é a primeira neta, eles vêm cá, e eu estava super feliz. A minha mãe não pôde ir porque ela tinha negócio na altura. Também está na Madeira, não é? Sim, ela não pôde ir. Então eu lembro-me de estar assim na cama, eu tinha a Leila no meu colo e quando eu vi a mãe dele eu estava tão feliz e eu fiz assim no fim da cama e deixei a menina para ela pegar. E a menina, os bebés têm aquele reflexo que levantam as mãozinhas e ela olhou assim, como se estivesse a ver, não sei, no mercado a fruta. Ela olhou assim e depois afastou-se e eu disse: pode pegar na menina? E ela: não é preciso. E eu fui buscar a minha filha de volta e eu nem estava a acreditar que aquilo estava a acontecer. Mas pronto, foi essa a reação. E que leitura é que fez disso? Eu continuei a acreditar. Perguntou, por exemplo, ao seu marido ou ao seu companheiro que atitude teria sido aquela, porquê? Não ligues, são assim mesmo, não têm a capacidade, não têm... de mostrar afeto. Sim, não têm a capacidade de mostrar afeto, vais ver que depois muda, não ligues, eu estou aqui. E depois nós tínhamos assim um vínculo bastante, éramos muito próximos mesmo. E depois éramos nós os três contra o mundo e era assim que nos mantínhamos. Quando é que as coisas se alteram? Quando é que este vínculo se quebra e o terceiro elemento, ou seja, o seu companheiro, namorado, companheiro, mais tarde marido, porque casa com ele, quando é que ele deixa de ser assim? Quando é que deixa de fazer parte deste núcleo de ouro, os tais três contra o mundo, e depois aparece um quarto elemento que é a segunda filha? Sim, ele não mudou até a segunda filha ter uns 2, 3 anos. E aí houve uma mudança porque... Então estamos a falar daqui de alguns anos, não é? Sim. Eu fui vendo sempre uma mudança de comportamento, mas muito subtil, muito suave. Então, mas em que é que essa mudança de comportamento se traduzia? Quais eram os tais sinais suaves? Era o controle. O que é que eu estava a fazer, ou com quem é que eu tinha falado no restaurante, ou se eu tinha falado com muitos homens. Já pode entrar na violência dita psicológica, Sim. Que é controlar, não é? Sim. E também isolar as pessoas. Trabalhava no restaurante? Sim. Eles fazem... Um abusador, uma pessoa que abusa de uma mulher ou de um homem, não interessa o que abusa, eles fazem um isolamento da vítima. Sim. Eles afastam em relação a família, aos amigos, exatamente. Família, amigos. A Carolina tinha amigos? Sim. Sempre tive muitos amigos, sempre fui muito sociável, mas sei que todos os amigos que eu tinha não eram do agrado dele. E ele tentava, portanto, ele começou a isolá-la? Ele tentava e consegui, com algumas amizades, já as reavi de volta, consegui que isso acontecesse. E em relação ao seu irmão? Não nos esqueçamos que havia um irmão a viver lá na cidade. Sim. Eu cheguei a afastar-me do meu irmão também por uns meses, mas depois nós voltamos a ter contacto. Mas ele não gostava de ninguém, ele não gostava das minhas amigas, ele não gostava do meu irmão, não gostava de ninguém, ele gostava da minha mãe, mas a minha mãe estava longe. Claro. Por isso, pronto, era aquele isolamento que eles fazem à vítima. E deu-se conta disso ou não se deu conta dessa teia que se vai urdindo à volta da vítima? Não. Você não se dá conta. Porque ainda por cima, uma jovem independente, uma jovem que sabe bem o que quer, não é? Que sempre soube o que queria da sua vida. Eu sempre fui muito independente, eu sempre tive muita segurança daquilo que eu sou, mas isso não impediu que eu não caísse. Porque é uma jovem apaixonada. Pois. Não quis ver ou não viu mesmo? Sim. Nós não nos apercebemos porque eles são muito bons naquilo que fazem. São manipuladores. São manipuladores e são muito sedutores. Claro. Por isso, às vezes, eu digo que se as pessoas o conhecessem, eu tenho a certeza que as pessoas não iriam acreditar em mim, porque ele é muito sedutor. E a família toda também são assim. Mas é assim, não interessa a personalidade que você tem. Eu tenho a minha personalidade forte, sempre a tive. Assim, fui uma pessoa com muita autoconfiança, mas ele conseguiu destruir isso tudo, aos poucos. E eu não fui notando. Carolina, e ao destruir aos poucos, acaba por a Carolina se submeter. Sim. Estar completamente submissa à vontade do homem que tem o poder neste caso. Era mais fácil dizer que sim e concordar do que dizer que não e ter uma discussão. Pois, porque havia guerra. Havia tratamento de silêncio.
Nunca houve gritos, nunca houve violência física. Violência física é uma coisa, violência... É porque quando falamos em violência doméstica, habitualmente cingimos à violência física, mas gritos, por exemplo, já podemos entrar na violência dita verbal. Sim, sim. Mas também a verbal pode acontecer sem gritos. Ele é uma pessoa, é um indivíduo que passa por uma pessoa muito calma. Ele não é de gritar, nunca fomos de ter discussões, de atirar coisas e partir coisas, nunca aconteceu. Mas ele diz as coisas muito fortes, de uma forma como nós estamos aqui a falar. Que idade tem a sua filha mais nova? Mais nova tem 8, vai fazer 9. 8 anos, portanto isto quer dizer que 2 anos depois do primeiro bebê, um ano e tal, surge a segunda menina. Sim. Como é que ele viveu essa gravidez? Igualmente feliz? Sim, igualmente feliz. Estávamos muito felizes com a chegada da segunda filha. Inicialmente eu não queria e ele estava sempre a dizer, então olha, se acontecer-nos alguma coisa, a Leila vai estar aqui sozinha. E então de repente toda a gente tinha 2 crianças. E eu comecei a ver e eu disse, ok, a Leila tinha 5 meses, disse, vamos fazer ou agora ou eu não faço. E os avós foram alguma vez carinhosos para elas ou não? Os avós nem se dirigiam inicialmente à mais nova pelo nome correto. Eles não concordavam com o nome, tem origem africana, é Naya, o nome dela, adoro o nome, é diferente. E elas... Por acaso é bonito. Sim, é bonito. E a avó queria que eu pusesse o nome da mãe dela. E eu disse que não, que o nome iria ser aquele, e então ela, por mais de um mês, ela continuou sempre a chamar a menina com o nome errado. Oh, Carolina, como é que, entretanto, a situação se vira insustentável? Quando é que as coisas mudam de tal forma que a Carolina não vê saída se não pensar no pior? Acho que quando eu já não tinha... Eu tinha medo de ir para casa. Você sabe, sentir aquela sensação de peso, meu Deus, eu vou para casa. Eu queria trabalhar no shift da noite, eu queria trabalhar no turno da noite, que era para chegar bem tarde a casa, para ver se ele já estava a dormir. Porque se eu chegasse a casa... Mas ele deixou de ser o tal homem encantador e carinhoso para si? Era uma questão de controle, ele que escolhia o programa que estava na televisão, então eu chegava a casa depois de ter dado aulas de fitness e depois de ter trabalhado horas e horas num ginásio, eu chegava a casa, o que é que você quer fazer? Entretanto deixou o restaurante? Sim, entretanto deixei. Então as coisas pioraram a partir daqui? A partir daí. Porque fugiu ao controle? Porque fugi ao controle. Já não estava debaixo da asa e comecei a ter contato com outras pessoas. Mas que atitude corajosa da sua parte, teve coragem para o fazer. Graças à minha mãe. Passou essa atitude, sim. E eu então, eu decidi Mas como é que a mãe passa essa atitude? Mãe solteira, criou 3 sozinha. Através da coragem dela, através do exemplo dela. Sim. Você desabafava com alguém? Desabafava com a mãe, por exemplo? Sim, desabafava. Ainda que tão à distância? Mas não dizia tudo. Claro. A família está longe e para nós não queremos preocupar, mas a Chloe sabia de tudo ao pormenor e ela sim foi uma alicerce. Quem é a Chloe? A Chloe é a minha melhor amiga. É a minha melhor amiga. Sempre esteve lá. Que vive lá na mesma cidade. Vive lá na mesma cidade. Você desabafava com ela? Sim, ela sabia de tudo e realmente ela não podia fazer nada a não ser sentar na lama, como eu uso muito este termo, sentar na lama até eu estar preparada para me levantar e então ela saía comigo. Então quando você decide sair do restaurante e, portanto, digamos que do controle do marido, não é? Do marido e da família. Porque isso você casou com o marido e casou com a família. Sim. E isso deve ter sido o pior que podia ter acontecido. Foi o pior. O dia do casamento, meu Deus, chegaram atrasados, não bateram à porta, não disseram olá. Sim, a cerimónia parou e eles foram com roupa do restaurante, não houve respeito nenhum, não queriam fechar o restaurante. Foi assim uma confusão assim, muito grande. Mas já do casamento já não havia esse carinho, já não havia esse afeto. Havia sempre discussões e eu não sei, é muito complicado mesmo. E porquê que tentou o pior? Porque eu não via saída. Porque eles não pensou nas suas filhas? Nós, quando estamos nessa altura, eu já fui chamada de egoísta. Perdoa-me a pergunta. Não é. É só, completamente não válida. Há aqui nenhum juízo de valor. Completamente válida. Eu já fui vista como egoísta, mas eu vou explicar que no fundo do poço existe cave. E as pessoas não entendem. E não há uma cave no fundo do poço. Há uma cave no fundo do poço. E quando nós pensamos que já não pode descer mais, nós vamos lá embaixo. E foi aí. Ele fez um tratamento de silêncio durante 2 semanas porque eu tirei uma fotografia ao lado de um homem. O que é um tratamento de silêncio? É não falar consigo? É não falar. É não falar, simplesmente ignorar e não responder a mensagens, é não ter contacto nenhum. Então fica ali um ambiente lá em casa de cortar a faca. São dois estranhos. São comportamentos bastante estranhos.
E depois era o controle financeiro, eles têm poder monetário. Aí temos a violência económica. Aí temos a violência financeira. financeira. Que é uma outra vertente, sim. Que é o controle, é deixar a vítima sem dinheiro e sem liberdade. Sim. Através do poder económico, não é? O dono da casa sou eu, claro. Queres ir embora, podes ir embora, és uma imigrante, vais ficar na rua, eles não me vão dar as crianças ficam comigo, tu vais e ficas sem as crianças. Então eu fui agredida. E acredito que essa ideia de ficar sem as crianças a aterrorizava, sim, não é? Sim, claro. Completamente. Então são as minhas mais que tudo. Claro. Então você chega um momento que você vê-se ali contra a parede e não tem saída. Não tem saída. Porque você acaba por acreditar naquele discurso que você ouve durante anos. Porque a vítima está completamente anulada. Sim. É isso? É. Tudo aquilo que ele diz, você acredita. Claro. Eu acreditava que eu era apenas uma imigrante, que não tinha valor nenhum, que ninguém me iria querer. Isso é outra coisa, uma mulher que é mãe solteira, para eles, na cultura deles, já ninguém as quer. Que ele ia ficar com as crianças e que eu ia ficar como sem abrigo, não ia ter casa, não ia ter para onde ir. E isso aterrorizava-me. Era um poder sobre mim. Eu sempre fui uma pessoa bastante independente e isso era um poder sobre mim. Era um peso em cima de mim muito, muito, muito mau. E tentou o suicídio? E tentei, sim. Eu tomei imensas pastilhas. Foi assim um dia muito, muito escuro para mim. Ele chegou a mandar imensas mensagens nesse dia, das quais ele apagou. Eu não tenho a certeza daquilo que eu li, não posso jurar, já tentei fazer, fiz o download do Facebook todo e não aparecem as mensagens porque foram apagadas, obviamente, mas eu tenho a certeza que eu disse-lhe que estava a pensar dar fim e ele apoiou. E alguma coisa mudou depois dessa tentativa? Sim, mudou. Eu tive contacto com a polícia, eu tive contacto com os serviços sociais e às vezes as pessoas veem os serviços sociais e a polícia como uma coisa má. Não. O contacto que eu tive com a polícia e com os serviços sociais foi a melhor coisa que me aconteceu, porque foram eles que me deram, assim, um abrir de portas, num ângulo de 45 graus. Eles disseram, podes virar para aqui, podes ir aqui, para se libertar. Para me libertar. Eles disseram, tu não estás sem opção, tu tens tantas opções e podemos te ajudar. E eu consigo sair. Existem opções. Coisa impensável para aquela família. Seria o primeiro divórcio, sim, a primeira separação na família. Sim, impensável, completamente impensável, inadmissível. E foi uma separação fácil? Bem, eu quando tomei a decisão, eu sempre disse que ia tomar a decisão. Se eu tomasse a decisão, iria ser só uma vez. Tenho 2 crianças e não acho que seja a coisa correta estar a começar e a acabar com uma relação assim quando tem crianças envolvidas. E eu fiz o luto da relação durante a relação. Então, eu também fui ficando fria. Quanto tempo é que durou esse tempo? Eu acho que foram 2 anos. Eu tentei de tudo. A pessoa tenta de tudo. Porque você já amou aquele indivíduo. Você quer ter uma família. Quer estar na dita família normal, que a nossa cultura assim o chama. Mas, naquele dia que eu tomei a decisão, eu olhei bem para ele e eu disse, pronto, é hoje. Eu vou tomar a decisão. Que idade tinham as meninas? Tinham 6 e 7. Portanto, já tinham consciência do que se estava a passar. Reagiram super bem, porque é tal coisa, nunca houveram gritos, nunca houve violência física, nunca houve uma coisa que fosse as traumatizar dessa forma. E ele era um bom pai para as meninas? Sim. Eu digo sim, mas hoje sei que as atitudes que ele tem perante as meninas, por minha causa, não é ser um bom pai. Não é ser um bom pai, mas na altura eu achava que sim. Mas a partir do momento que eu Mas acha que as meninas são usadas como... Eu sei do que estou a falar porque fui filho de pais separados desde sempre. As meninas são usadas como arma de arremesso? Sim, são, muito mesmo. Eu acho que o objetivo é chegar sempre à Carol. E as meninas estão ao meio e não interessa, e vamos sempre em frente. Meninas não têm culpa alguma, sim, aliás. Não têm culpa nenhuma. E elas já começam a identificar comportamentos de manipulação. A mais velha tem 10 anos e ela já entende esses comportamentos. Não é? E ela já identifica e pronto, já vai havendo um bocadinho de artrite entre as crianças e o pai, porque elas já não admitem que ele fale como quer falar, ou a família fale sobre mim da forma que fala. Carolina, como é que se reconstruiu a partir da saída de casa? Saiu com as meninas? Eu saí com as meninas. E foi viver para quem? Para onde? Eu liguei à minha mãe, eu disse, mãe, pronto, eu quero sair do casamento, eu quero acabar. Ela estava numa festa de batizado e ela disse, queres dar fim a isso? Sim. Então bora lá, vamos sair. Eu imediatamente comecei à procura de uma casa, era preciso um garantor, que é um... Eu sei, um fiador. Um fiador. Um garantor nunca ouvi. Qual é a palavra em inglês? Guarantor. Você traduziu. Um fiador, e é muito complicado alugar uma casa como mãe solteira na Inglaterra, mas tive um amigo que me ajudou. Ele era... Dá um preconceito em relação à mãe solteira na Inglaterra?
Não, Hoje em dia não há. Ele é piloto de helicóptero da polícia e ele conseguiu ser o meu fiador. Embora só me conhecesse há pouco tempo, essa pessoa fez uma diferença enorme na minha vida e foi assim que eu consegui alugar uma casa. Mas tive, desde o final, praticamente de início de junho até dia 9 de julho, ainda lá em casa. Se bem que eu, por 3, 4 semanas, já não dormia lá em casa porque ele ficava de noite em pé à frente da porta do quarto de hóspedes, que era à frente do meu quarto. Não sei. É pressão psicológica? Ou era pressão psicológica ou ele já não estava muito bem. Então eu comecei por ficar lá até bem tarde para as meninas irem para a cama, depois eu ia para a casa da minha melhor amiga, dormia lá e depois vinha às 5 da manhã e elas nem sabiam que eu não tinha dormido em casa. E quando saiu de casa, sai com as meninas? Saí com as meninas. E em que pé é que está agora a situação? Porque o divórcio ainda não está concretizado, não está? Foi pedido uma conditional order hoje, que é um pedido intermédio do divórcio, e depois deste pedido é o pedido final. Espero que para o mês que vem já fique tudo finalizado. E como é que vai ser regulado o poder parental? Portanto, as meninas ficam consigo e ele tem direito a ter as meninas aos fins de semana, como é que é? Na Inglaterra, quando você tem uma criança e registra no certificado de nascimento, vai registrar a criança, automaticamente as duas pessoas que estão lá no registro é 50-50. Pois é isso. Eu tomei o poder parental, sempre fui eu que tomei conta das meninas a nível médico, de escola, tudo e mais alguma coisa, então ele não implicou com isso. Mas elas vão viver a tempo inteiro consigo, ou vivem a tempo inteiro consigo, ou vivem uma semana consigo, uma semana com o pai? Não, elas vivem a tempo inteiro comigo e visitam o pai quando querem. Elas não querem que nada seja fixo, infelizmente, e eu não sei como é que agora vai ficar a situação de tribunal, porque não há uma lei que seja flexível quando as crianças querem ou não ir. E isso não vai beneficiá-las de nenhuma forma, porque pronto. Portanto, quando se concretiza a sua saída de casa e o fim do casamento, este homem continua a molestá-la, digamos assim, ou deixou-a em paz? Não. Eu acho que as coisas pioraram. Eu continuo sempre a dizer e a falar neste... E acha que tem a ver com ele ou tem a ver também com a ascendência que a família tem sobre ele? A parte cultural de não aceitação de um fim de uma relação, da família. Ainda por cima da parte da mulher, a mãe dele, a última coisa que falou comigo, ela veio a chorar, a me implorar para não acabar com o casamento, porque ia ser uma vergonha. E pediu... É mais importante a opinião da comunidade do que propriamente a felicidade da mulher. E pediu que eu ficasse até ele se chatear, foi assim que me foi dito, para ele sair. Portanto, ele é que teria que tomar a iniciativa de acabar com o casamento. E não eu. Pois, é isso. É uma questão cultural? É uma questão cultural, sim. Eu digo sempre às minhas seguidoras que é tudo uma questão cultural. Cultural e retrógrada, claro. Sim, e também a educação que nós recebemos em casa também conta bastante. Claro. É isso. E isto virou uma espécie de cruzada contra a violência doméstica na sua vida, porque usa as redes sociais, ainda ontem fui ao seu Instagram e podia ter ido ao TikTok, onde a Carolina dá muitos conselhos e fala muito para outras mulheres e até homens que também são vítimas de violência doméstica, porque também há o caso contrário, mas em muito menor escala. Sim, eu estava em casa, depois de voltar da Madeira, eu fico em casa quando as minhas estão de férias, não tenho ninguém com quem as deixar, e eu decidi, eu estava sempre a dizer, eu tenho que contar isto a alguém, porque se contar ninguém acredita. E eu fiz um vídeo, eu abri uma página e eu fiz um vídeo. Eu nunca estava à espera de ter a reação que eu tive e de ter tantas pessoas. Há milhares de mulheres como a Carolina. Muitas mesmo. E é por isso portuguesas, que inglesas, como é que foi? Portuguesas imigrantes, fora do país. Continuo a receber imensos e-mails, antes de entrar no programa, eu recebi uma mensagem enorme, tenho imensos pedidos de ajuda, tem coisas assim chocantes e gravíssimas que nós ouvimos de situações de mulheres portuguesas aqui em Portugal. Nós temos que falar neste assunto, este assunto tem que ser falado de uma forma muito mais aberta. E não acha que alguma coisa tenha que ser feita de modo diferente? Nós andamos a falar deste assunto há 20 anos, mesmo antes de ser considerado crime público. As coisas não têm que mudar, o que é que tem que mudar em seu entender? No meu entender? Sim. No meu entender, acho que temos que começar por ter um atendimento diferente à mulher quando ela se dirige a uma esquadra. Feito por mulheres? Feito por mulheres. Porquê? Porque já tive imensas mulheres a me descreverem como é que foram tratadas, a serem abordadas por polícias. Não são todos os casos, obviamente, que eu não estou aqui a generalizar. Com certeza, nem podemos. Mas é um atendimento diferente. Uma mulher tem outra empatia com outra mulher. E acho que isso era um primeiro grande passo. E o segundo, que vai ser o mais desafiante para mim, eu vou fazer de tudo para conseguir. Vídeos têm que começar a ser aceitos com provas.
vídeos e áudios. Em tribunal? Em tribunal. Têm que começar a ser aceitos como provas, porque tem imensas pessoas que não conseguem provar a sua inocência e outras coisas, porque não são aceitos. E estamos num país desenvolvido, Portugal é ainda por desenvolvido. cima estamos a falar de marcas que não são físicas. Sim, sim, sim. Não é? Sim. Como é que vamos provar uma violência psicológica? Como é que vamos provar um controle coercivo? Como é que vamos controlar outro tipo de violências? Temos que abrir... Porque se você for agredida fisicamente e for parar a um hospital, inevitavelmente o hospital tem que fazer uma queixa-crime automática, tem que participar, e aí abre-se um processo. E as outras feridas? Claro. As outras feridas às vezes E ficam... mesmo assim não é garantido que a vítima, entretanto, quando chegar a tribunal, não se cale. Sim, sim. Porque depois recebem imensas mensagens e ameaças da família, e não só, e sentem vergonha. É triste esta situação, e este assunto ainda a ser um tabu aqui em Portugal. E eu, por ter... Já é crime público. E ainda bem que já o é. E tem uma menina que eu ajudei de 25 anos na Holanda, grávida, jovem, grávida, a ser agredida fisicamente de uma forma absurda. E eu consegui que ela voltasse a Portugal. Está em Portugal, está a ser tratada Era por portuguesa? É portuguesa, é do Porto. E beijinhos, Bárbara, se estás a ver isto. Então, a partir da sua história de vida, isto virou uma missão na sua vida? Sim, eu nunca pensei. Eu acho que achei um propósito, porque eu sempre falei bastante. Tenho TDAH, então eu falo assim bastante. Eu sempre fui muito despocada. E como eu sempre fui assim, e com aquilo que aconteceu comigo, eu tenho força e tenho garra por falar também para outras pessoas que não têm a mesma coragem. Isto quer dizer, portanto, que a Carolina, naquela fase mais negra desta relação, em que era completamente anulada, nem se reconhecia a si própria. Não era a Carolina com quem sempre conviveu desde a sua adolescência. Irreconhecível. E como eu fui aí, quando eu saí do restaurante e comecei a trabalhar no que sempre foi a minha área, que é desporto, eu dava aulas de fitness, das Les Mills, e foi aí que eu comecei a trazer a minha personalidade de volta. Quando nós tornamos mãe, nós mudamos um bocadinho, mas foi aí que eu comecei a rir-me da mesma forma, a conhecer outras pessoas, a poder ser eu. E ele começou a ver que eu comecei a mudar. E ele não admitia isso. E pronto, as coisas aconteceram da forma como aconteceram. Eu acho que tudo acontece por uma razão. E se for esta a minha missão de vir falar, quero dar palestras, quero falar, quero representar, quero ajudar, conto histórias de outras vítimas, e é isso que... E as pessoas podem-na seguir diariamente no Instagram? E no TikTok. São as 3 Tanner, podem seguir. Eu faço lives frequentemente Pois faz, também. que eu fui ver ontem. Uma delas até fala de mim. Podem seguir nas redes sociais. É sempre uma ajuda, não só para mim. Eu não estou a fazer isto só para mim. Eu estou a fazer isto para todas nós. Eu estou a fazer isto para as minhas filhas, para os vossos filhos e para uma geração também futura. E uma geração passada que me manda e-mails. E muitas vezes as filhas acabam por ser vítimas quando vivem num ambiente tóxico como este, e os filhos muitas vezes acabam por ser agressores. Sim, sim, sim. E estes homens precisam ser ajudados, porque eu acho que o agressor precisa de ser tratado para que não repita o modelo, não é? Sim. Mas é como eu já tive esta discussão de uma forma positiva. As pessoas por exemplo, as pessoas com características de transtorno de personalidade narcisista, muito raramente vão ter um diagnóstico de transtorno por razões óbvias, porque eles acham sempre que são as outras pessoas que têm o problema e não são eles. muito bons manipuladores, São muito bons manipuladores, é muito raro. E quando uma pessoa tem esse diagnóstico ou chegam a essa conclusão, normalmente é que já cometeu alguma ilegalidade. Ninguém diz, eu acho que sou narcisista, eu vou ao médico ali ver. Não, nós temos de estar atentas aos sinais, desde o início, porque os sinais estão lá e nós não vemos. Começam no namoro. Começa no namoro. E muitas vezes, no que toca à violência física, começa numa simples estalada, que não é simples porque é para agredir. Não é um gesto de ternura. Não, eu digo sempre que a violência doméstica é progressiva. É progressiva. Se vocês já estão em algum tipo de violência doméstica neste momento, eu posso-vos garantir que não vai melhorar e só vai piorar. Carolina, o que é que faz atualmente? Eu atualmente sou manager numa empresa de limpeza e sou também embaixadora de uma marca de ginásios no país, na Inglaterra. No Reino Unido? Sim. De uma marca de ginásios. Eu tenho que fazer conteúdo. E hoje é uma mulher feliz? Sou. Você sabe que eu ainda... Você sabe... Estamos no fim já. Sabe que eu ainda sinto uma leveza quando eu estou em casa e posso agarrar no comando e mudar o canal. Que era uma coisa que lhe era vedada. Sim, sim. Estava ali estipulado o que é que eu ia assistir. Então,
É uma leveza, eu ainda sinto a leveza. Quero deixar uma mensagem a muitas mulheres que estiveram a escutar. Primeiramente, quero agradecer muito à minha mãe e mandar beijos para lá para casa, para a minha mãe. Dona Zélia, beijinhos meus também. E para os meus seguidores todos, um beijinho para a Bárbara em especial e à avó dela. E a mensagem que eu quero passar é: não se calem, falem, contem as vossas histórias. Se quiserem mandar as vossas histórias para eu contar, eu faço com muita honra e muito respeito acima de tudo. Mas vamos falar no assunto, porque se não falarmos no assunto, não vai haver mudança. Já muito caminhamos, mas ainda há muito caminho para fazer. Muito mesmo. E eu estou aqui para isso. Obrigado, Carolina. Foi um gosto conversar consigo. Muito obrigada. E depois, boa viagem de regresso ao Reino Unido. Muito obrigada. Sul de Inglaterra. Sul de Inglaterra. Ao pé do mar. Obrigado. Obrigada, Luís.